realmente conseguiu ampliar os seus atendimentos utilizando a telemedicina no teu dia a dia? E Olha, quantas consultas você, mais ou menos em porcentagem, você acha que aumentou no seu dia a dia aí, utilizando também a telemedicina? eu acho que nesse período que a gente passou, em alguns meses, eu tive mais atendimentos de telemedicina até do que atendimentos presenciais. A consulta por telemedicina permite uma urgência, né, uma rapidez que nem sempre a consulta presencial permite, né? Então, permite ao médico decidir trabalhar em alguns momentos do dia, em dias que talvez ele não tivesse no consultório. A maioria das consultas que eu faço por telemedicina eu faço na minha casa. Claro, cada um organiza da forma como fica melhor. Ó, se você quer ter um dia em que você não tem consultas, você tem toda a liberdade de não agendar aquelas consultas, mas você pode também ter uma pequena parte do dia aberta para os pacientes te encontrarem e agendarem consultas por telemedicina com você, independente de onde você esteja, né? Então, isso me pareceu muito legal. E aí, com os pacientes procurando dessa forma, o que aconteceu é que eu passei a ter a possibilidade de atender pacientes em dias em que eu não estaria no consultório. Então, essa foi a grande mudança. Eu não fiz uma contabilização para te falar a porcentagem, mas eu passei a ter consultas em dias em que eu não estaria no consultório. E acho que isso é a grande diferença. E a questão do acesso, né, para os seus pacientes, né, principalmente aqueles pacientes que já são conhecidos, né, isso é muito bom, né, porque quando o paciente precisa de alguma situação e ele consegue falar com o médico dele, né, que acompanha ele, isso fortalece os vínculos, né, e agora quando ele não consegue, ele vai ser obrigado a procurar outro colega, outro médico, Ou pronto-socorro, né? ou pronto-socorro, né? Ele precisa resolver a situação dele, né? E aí isso pode enfraquecer um pouquinho o vínculo, né? Então a gente tem a telemedicina como uma aliada, né, nessa continuidade, nessa relação médico-paciente ser até fortalecida, né? Assim que eu vejo também. E teve uma E a coisa questão. que fez muita diferença para mim, que a minha, o minha, o meu maior foco na cessação do tabagismo, né, em ajudar as pessoas a parar de fumar, foi vindo junto, começou um pouco antes da questão da telemedicina, mas depois foi vindo junto, e hoje eu não consigo pensar os meus programas de atendimento do paciente que está querendo parar de fumar sem a telemedicina, porque tem bastante comprovação na literatura de que o paciente que vai parar de fumar, muitas vezes precisa de um atendimento mais intensivo do médico, né, ou do profissional que vai atender. E nem sempre é fácil o paciente, por exemplo, fazer uma consulta por semana no consultório. Alguns pacientes são de longe, de outra cidade, e a telemedicina abriu a possibilidade de, nesse programa de acompanhamento mais intensivo do paciente que fuma, de eu fazer algumas consultas no consultório para examinar o pulmão, ver como é que estão as coisas, buscar outras doenças ali que são causadas ou favorecidas pelo cigarro, e depois grande parte da conversa pode ser feita por telemedicina, né? Uhum. Mas como você falou, não poderia ser feita só por telefone ou por chat, né, mensagem. Então essa possibilidade de olhar, ver a resposta da reação da pessoa e a pessoa ver a nossa reação, isso entrou nos meus programas de cessação do tabagismo de forma assim, que não tem como tirar mais. Isso, né, é uma modalidade da telemedicina, né? Porque todo mundo está muito focado na questão teleconsulta, mas aqui você pode aliar a consulta presencial, o retorno e aí o telemonitoramento, que é acompanhar o paciente por algum motivo, né? No caso, cessação do tabagismo, por um período de tempo, né? À distância, né? E mesclando a distância com o presencial, né? E, Isso eu posso e marcar, isso é uma coisa que eu tenho feito, eu posso agendar uma dessas consultas no dia em que eu marquei com o paciente para ele parar de fumar, né? uhum, sim. Quando antes a gente no consultório marcava um dia e ficava torcendo de longe, como será que o paciente está, como que as coisas estão. Agora a gente marca a consulta naquele dia, no dia seguinte em que o paciente parou de fumar, e aí talvez seja um momento mais difícil ali de abstinência, e a gente tem a oportunidade de realmente diminuir a chance de uma recaída, porque estando ali com o médico na sua frente, o paciente vai tirar dúvida, a gente vai poder intervir em alguma dificuldade que o paciente tenha. Então é muito valioso isso, é muito valioso. Eu tenho certeza que em outras especialidades, cada um, se olhar para isso, cada médico olhando para isso, vai encontrar uma aplicação muito importante da telemedicina. Uma coisa que eu percebi em algumas especialidades foi assim, de
dos médicos daquela especialidade imediatamente refutarem a telemedicina como, na minha especialidade, isso não é possível. Tem algumas especialidades em que isso é mais desafiador, eu concordo, oftalmologia, tem muito procedimento para ser feito na consulta e na primeira consulta, mas a minha proposta, assim, quando eu converso com colegas de outras especialidades, pensa o que é possível fazer e encontra uma forma de depois você complementar isso sempre que for necessário. Então, é olhar para o que dá para fazer, e a gente só vai ter ideias boas se a gente olhar com esse olhar do que é possível. Eu acho isso muito importante, para mim foi muito importante. Os médicos e as médicas que ainda não foram olhar para a telemedicina como uma possível parte da sua rotina profissional, façam isso. Claro que vocês têm todo o direito de escolher se vão ou não usar essa ferramenta, mas a minha sugestão é que vocês olhem para isso, que nem eu lá atrás decidi olhar, tinha algumas preocupações, tinha alguns receios. Minha impressão é que a maioria de vocês, de nós, vamos achar a telemedicina algo gostoso de fazer. Eu gosto muito hoje de atender online. Eu vejo que os pacientes gostam de atender online. Eu não tenho até hoje nenhuma história negativa para contar no sentido de que a teleconsulta gerou um problema que a gente não pôde resolver, então, pelo contrário, acho que foi mais solução, geralmente foi mais solução. Então, que olhem para isso como algo que é agradável de fazer, que te permite, e é muito importante, a gente não falou sobre isso hoje, te permite ser encontrado pelos pacientes, porque você estar disponível mais dias na semana é fundamental para muitos pacientes. Tem vários pacientes que estão em situações que precisam de um atendimento hoje ou amanhã, né? E na minha rotina, por exemplo, eu não estou no consultório todos os dias, mas eu posso ter alguns períodos do dia disponível. Então, isso vai melhorar, acho que a parte financeira da nossa gestão profissional, melhora o acesso do paciente a nós, a gente é mais visto. Então, é que vocês encarem isso como algo bom e estudem isso, porque ter pessoas que já estão na nossa frente, né? No meu caso, é você, Azulu, que quando eu comecei já estava escrevendo livro sobre isso, já tinha feito muitas consultas online, já tinha passado pelas dificuldades, né? Então, ter alguém que está na nossa frente, no meu caso, quem está na minha frente é você, eu olho para você e falo, olha, é seguro, se eu tiver dúvidas, eu tenho a quem recorrer, eu vou aproveitar a experiência dessa pessoa, então, isso é muito importante.